Om Maru Nachala Nachala Ramana. Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. O nosso encontro hoje começou com uma confusão danada de tecnologia. Você que está no YouTube assistindo é um bem afortunado, Privilégio né? que não pegou nada das confusões que aconteceram aqui. Quem está na sala, fazer o quê, né? Peço Acompanha. perdão, né? Enfim, coisas da vida. Faz parte, faz parte. Muito bem. Na nossa aula ou encontro da semana passada, o nosso satsanga passado, a gente começou, também teve uma tribulaçãozinha, mas a gente começou com a meditação e isso foi muito interessante. Eu acho que a gente poderia, nesse momento, trazer um pouquinho os nossos olhos fechados, recolher os nossos sentidos, para adentrar esse campo precioso de percepção, de sensibilidade mais apurada, de forma que o nosso satsang possa começar com esta qualidade de escuta interna, aquietamento e calma. Nós ofertamos esta quietação interna como nossa oferenda aos pés de lótus de Bhagavan Shri Ramana Maharishi, o nosso Guru. Ofertamos esse silêncio aos pés de lótus de Dakshinamurti Adi Guru, que vive em cada um dos gurus. Saudamos a linhagem de Gyanis, Rishis e Maharishis.
A linhagem de gurus, nós somos gratos porque nos ensinam o significado de satsang na sua forma comum e na sua forma suprema. Satsang, na sua forma comum, é essa rara, belíssima e preciosa oportunidade de juntos meditarmos e empreendermos reflexões, ponderações, meditações a respeito do ensinamento de todos os sábios, todos eles emanações de Dakshinamurti. E é a própria viva imagem de Dakshinamurti que nos traz o significado supremo de satsang. Aqui, no significado comum, satsang é o convívio em verdade, ouvindo, refletindo e meditando na verdade. É uma convivência, uma amizade verdadeira, porque está baseada naquilo que é verdadeiro. E no seu significado supremo, satsang é conviver com Sat, com o ser. E isso nós vivemos em nossa própria intimidade. Comungar com o silêncio, com a grande luz, com o nosso próprio coração. Com esse entendimento, satsang está aberto e nós podemos discorrer sobre qualquer tema que um irmão, uma irmã em satsang sinta que seja desejável e interessante. Nós tivemos algumas perguntas que ficaram por ser contempladas no nosso encontro passado, mas o amigo que trouxe as questões acho que ainda não chegou, né? Ainda não. Então ele normalmente atrasa um pouquinho para chegar, então se os amados tiverem aí alguma questão para elaborarmos juntos, alguém já levantou a mão. Paulo Castanha, por favor, querido. Boa noite. Boa noite. Ananda, Morini. No livro Conversas com Ana Malai, eu vi que o Bhagavan pegava bastante no pé dele, especialmente, né, no pé dele, e meio que vigiava ele para ele não ficar meditando. Ele dizia que ele não precisava muito fechar os olhos e meditar, que para ele, no estado dele, no estágio dele, era suficiente ele lembrar a todo instante que ele era o ser, fazendo o que ele estivesse fazendo, né? E ele contou uma passagem interessante, que ele dizia que o Bhagavan meio que repreendia ele, porque ele gostava de ir a locais sagrados em peregrinação. E uma vez disse para ele, você fica indo nesses lugares, as vasanas das pessoas, da multidão que estão nesses lugares, vão contaminar você. A pergunta é, no estágio já que Sri Annamalai estava,
Como que é isso dele ser contaminado pelas vasanas do coletivo ali em questão? Muito grato por essa questão. Olha só, eu ia tratar esse assunto no áudio que eu mandei hoje pela manhã, mas o áudio já estava com 35 minutos. Aí eu olhei e falei, não, acho que melhor deixar esse assunto para outro lugar, para outro momento, para outra oportunidade, e aí você está trazendo aqui. Não sei se você chegou a ouvir o áudio do grupo, né, de hoje, não? Maravilha. Justamente nasceu uma questão, né? O querido Flávio trouxe uma questão maravilhosa sobre a prática formal da meditação e o estado natural de meditação, né? Quando, então, eu disse no nosso encontro passado mesmo, acredito eu, que é natural que a pessoa, na medida em que vai amadurecendo o seu sadhana, que ela vá cada vez menos sentindo necessidade de sentar formalmente para meditar, já que os estados mentais, ou melhor, a natureza quiescente da mente, está fixada. Isso tem um nome, chama Atmanishta. Atmanishta é praticamente outro nome para realização, para autorrealização, né? Então, é aquele Nishta, é aquele que está fixado no Atman. E aí chegou essa questão, né, que ele trouxe da própria experiência pessoal, a gente trabalhou um pouco o tema, e eu falei, olha, hoje, o meu áudio hoje era justamente para dizer que vamos manter a mente aberta, porque as coisas podem se dar ao contrário, como foi o caso de Shriana Malai Swami. Eu contei a história de Shriana Malai Swami, porque era justamente isso. Bhagavan pedia para que ele meditasse ativamente durante as suas tarefas, e não sentasse para meditar. Mais adiante, no entanto, Bhagavan vai dar o repouso para ele, vai dar o descanso para ele então começar a empreender a jornada da meditação sentada. E esse tema, eu não quis entrar muito nesse tema, porque ele participa de um campo que é um pouco menos... ele é empírico, mas é um pouco menos objetivo para quem não está em posse de uma sensibilidade mais aguçada, espiritual mesmo. O que acontece é assim, aqui no Ocidente, nós temos um conceito sânscrito que se tornou demasiadamente popular, que é karma. Hoje em dia, as pessoas até brincam, porque fulano é meu karma, né? A gente até ouve as pessoas brincarem. Então, é um conceito que acabou se tornando muito popular. Porque justamente nós tivemos o movimento da teosofia, nós tivemos o espiritismo, que certamente, e também a Rosa Cruz, certamente esses três foram os maiores divulgadores desse conceito. No entanto, não necessariamente esse conceito está bem apresentado para o mundo. A palavra karma, a raiz verbal kar, significa fazer. Vem com o sentido de ação. E, obviamente, toda ação tem uma consequência, né? Então, uma ação e o seu resultado. E acabou que ficou uma coisa assim, do tipo, é a lei do karma. Mas é que karma aparece nos textos com outros significados. Sempre associado com ação, mas não necessariamente com uma lei que pune algumas almas e beneficia outras mediante aquilo que elas fizeram. E é importante a gente saber que o karma, ele participa de uma corrente de acontecimentos, vamos dizer assim, que são justamente vasanas, samskaras e karmas. O karma, ele é o final da corrente. Tudo se inicia com vasanas, né? E os vasanas, eles são de duas naturezas. Nós temos o vasana que é meramente biológico, por exemplo, a fome que você sente, a sede que você sente, o sono que você sente e assim por diante. Tudo isso é natural a este corpo biológico. E isso são vasanas, que servem para a sobrevivência do corpo. E há outros vasanas que vão ser nomeados como tendência latente. Então, é o resultado de hábitos, bons ou não, de vidas pretéritas que já nascem conosco.
E, mediante estes vasanas, essas tendências, que são os hábitos de vidas passadas, e o tipo de inclusão que essa alma sofre no mundo, ou seja, o contexto em que ela nasce, contexto de família, contexto cultural, né, da sociedade, do mundo, etc., ela vai ter os seus condicionamentos associados com esses vasanas, que são os samskaras. A partir destas tendências inatas e desses condicionamentos, muitos deles culturais, ou seja, mera reprodução, mimetização do que ela recebe do mundo, através dos 5 sentidos e da mente, ela vai operar uma determinada ação no mundo. Vasanas, samskaras, karmas. O que acontece? Pensa, isso é algo que já é mais empírico e mais simples da gente perceber. Todos nós conseguimos reconhecer com certa facilidade hábitos que nós temos. Pensa no hábito que você tem. Agora, pensando nesse hábito que você tem, questione. Este é um hábito que você desenvolveu por você mesmo ou que você aprendeu de outros? Ok? Então, existem uma série de comportamentos, uma série de ações, de aparentes escolhas que fazemos, que, na verdade, trata-se apenas de mimetização recebida do mundo externo. Então, é aquela coisa... A gente tem exemplos inúmeros para isso, mas, assim, um deles que eu acho muito simples da gente reconhecer é o que é chamado de efeito de manada. Uma pessoa começa uma coisa, a outra reproduz, e quando vê, tem um monte de gente fazendo aquilo. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, em confusões, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo em vários lugares, e inclusive contradizendo as razões, os motivos daqueles lugares. É como a pessoa que vai assistir uma partida de futebol e volta para casa com o olho roxo. A gente entende muito bem o que é isso, e isso é um bom exemplo para a gente entender como é assumir um comportamento alheio. E é isso que é corrigido por satsang. A razão de ser de satsang é o quê? É para a gente poder absorver vasanas positivas. Você traz uma pergunta, a gente partilha, você pode trazer uma percepção pessoal, e isso vai ensinando para todos nós aqui como operar a nossa inteligência. Nós sentamos para meditar juntos. Tudo isso vai sendo absorvido. Por quê? Porque há vasanas de ordem positiva. São chamados ou chamadas sudavasanas. Vasanas puras. Por exemplo, a maioria de nós que aprendemos a meditar vendo outra pessoa meditando. É muito raro alguém que aprende a meditar sozinho. Acontece, né? Na história isso pode acontecer, mas a grande maioria de nós aprendeu a meditar porque a gente viu uma foto, um vídeo, assistiu uma aula, um amigo, uma amiga nos apresentou a prática e assim por diante. Isso é um Sudavasana. A gente aprendeu algo de positivo e de puro observando os outros. Isso é tão proeminente em nós e é tão essencial em nós que a razão de ser ou aquilo que efetivamente produz as vasanas é operação fundamental no nosso cérebro. Né? Se a gente quiser entender um pouco sobre vasanas, a gente pode analisar o que são os neurônios espelhos. Tudo aquilo que nós... Olha, por exemplo, nós aprendemos a sorrir através dos neurônios espelhos. Né? Os adultos sorriem para o bebezinho começa a sorrir também, ele aprende a sorrir também. Entende? Isso é justamente, neurônios espelhos, é a função biológica disso que é chamado vasanas. Agora, para além desse aspecto mais objetivo, há questões mais sutis. Por quê? Porque as vasanas e os samskaras, eles estão operando também junto com as gunas, ou seja,
as gunas também influenciam a ação de vasanas e samskaras. E aí, assim, de repente, de novo, o efeito de manada, você pode começar a reproduzir comportamentos que são de ordem psíquica, é a psicoesfera, contaminando a sua própria psique, seu próprio funcionamento, a sua própria operação mental. Mas, assim, certamente, Bhagavan tinha as razões de poder de indicar isso para Annamalai Swami. Bhagavan não indicou isso para todo mundo, ok? Então, de novo, aí faz toda a diferença, né? Quando é um grande sábio realizado que tem o seu olhar, os seus olhos espirituais plenamente abertos para poder olhar para uma pessoa e perceber, será que esse é o melhor caminho? Né? Ter uma percepção objetiva disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque não vai adiantar a pessoa olhar e falar assim, bom, então, como o Bhagavan falou para Annamalai não entrar em contato com pessoas, para não se contaminar com vasanas, eu não vou mais sair de casa. Não nos tornemos neuróticos espirituais. Né? A gente não precisa entrar em neuroses. O fato é que a própria prática da meditação, e esse é mais um dos argumentos a favor da prática formal de meditação, ela vai produzir o que no Tantra é chamado de kavacha, que é o quê? Uma armadura espiritual. O que também, dentro do universo do yoga, é chamado de kaivalyam, isolamento positivo. Para que mais e mais o yogi, a yogini, possam atuar no mundo sem projetar-se no mundo através daquilo que está simplesmente se manifestando ao seu redor. Né? De uma forma que ele possa expressar no mundo aquilo que verdadeiramente é o seu pensar, é o seu sentir e, portanto, converte-se no seu agir, de forma que vasanas, samskaras e karmas possam não se somar nesta existência presente. O Paulo voltou agora, ele tinha saído, eu não tinha visto. Paulo, não sei até onde você ouviu, mas vai ficar a gravação. Eu acho que o Mohit vai complementar também. E vamos tocando, depois a gente volta. Mas, enfim, a única coisa que eu acho que é importante você ouvir desde já é não precisamos nos tornar neuróticos espirituais, de querer se trancar e etc. Né? Isso não é necessário. Uma coisa que eu observo na sua questão, Paulo, e que eu acho bem importante da gente ressaltar, é que você diz assim, uma pessoa no estágio em que Annamalai Swami estava, estando ele nesse ponto do caminho, ele seria influenciado pelas vasanas. Então, eu sinto que é importante a gente recordar que até que não se tenha verdadeiramente, de forma plena e completa, realizado o ser, esta aderência total ao ser, que não declina, que não oscila mais, ou seja, Sahaja Samadhi, um estado natural permanente, contínuo, nós podemos sim ser influenciados, nós podemos cair em enganos, ainda existe uma porção ali de identificação com a personalidade, o indivíduo que está separado. Ok? Então, por que Bhagavan tinha esse olhar todo aberto, abrangente, porque ele era o Jivamukta, porque ele é o Guru, porque ele é Bhagavan, Deus sobre a Terra, ele conseguiu identificar que ainda Annamalai Swami tinha um tanto de caminho a percorrer até chegar à realização plena do ser, e que ele poderia, existia nele essa pequena fragilidade, né, talvez, ou enfim, uma tendência de mimetizar o ambiente, mimetizar o grupo que estivesse ali ao seu redor, e para proteger o seu devoto, porque é isso que um guru verdadeiro faz, ele protege o seu devoto, favorece o caminho do devoto,
na direção da realização completa do ser. Então, essa orientação, como eu entendo, Bhagavan estava protegendo Annamalai Swami, reconhecendo nele ainda essa tendência latente que poderia levá-lo a um atraso ou até um retrocesso no caminho que ele estava trilhando. Para ele era melhor, então, Kaivalya. Olha, tem mais detalhes dessa história que eu fico pensando se eu devo adentrar ou não, mas foi declarado por Shri Annamalai. Annamalai Swami não escondeu isso de ninguém. O problema é que Shri Annamalai Swami era muito mulherengo. Muito mulherengo. Ele tinha sérias questões com a libido. Há uma história, e ele mesmo que narra isso, eu não estou fazendo fofoca de Shri Annamalai Swami, é ele que contou e fez questão de trazer isso para nós, porque ele admitiu isso. Horas, convenhamos, muitas pessoas têm altas cargas de libido. Bhagavan lidava com todo tipo de gente, ele deu instruções espirituais para todas as pessoas com as suas muitas questões. Bhagavan Shri Ramana, ele, como muito jovem, veja, ele entra no estado de Jivamukta, que daí já não é nem mais um estado, né? Eu estou chamando de estado, mas entende, né? Ele sai do processo de um Bodhisattva, por assim dizer, para se tornar um Buda com 16 para 17 anos. Muito jovem. Ele foi... As pessoas até tiram sarro, né? Falam, ai, que cuecão é esse que Bhagavan usa? Mas assim, gente, aquele Kalpini, chama Kalpuni, Kalpina. Eu não me lembro o termo sânscrito, peço perdão. Mas aquela tanga que ele usa ali, a tanga branca, poucas pessoas na Índia têm o direito de usar a tanga branca, de fato. Tem muita gente que ostenta, mas não merecia, não deveria. Mas quem realmente pode usar a tanga branca é aquela pessoa que é naturalmente casta. Bhagavan era naturalmente casto. Então, acho que até as questões do Paulo envolviam um pouco essa temática, mas, enfim, a gente vai seguindo aqui. Então, o que acontece? As pessoas traziam essas questões. Há um diálogo muito importante sobre isso dentro de imortalidade consciente, né? Que um devoto vai trazer, assim, explicitamente quais eram as questões que ele tinha dentro do tema da sexualidade. E, provavelmente, Bhagavan deve ter respondido várias questões sobre este tema em específico e nunca foi registrado, porque não é muito, assim, dentro do pensamento hindu, não é justo você fazendo perguntas de natureza mundana para o sábio, ok? Não faz sentido. Não, enfim, é uma questão de etiqueta espiritual, digamos assim. Mas, obviamente, que Bhagavan estava ali convivendo com os devotos, sabia quais eram as questões dos devotos. E nessa, ele estava subindo a colina com Annamalai Swami e passou uma jovem muito bela. E Annamalai Swami ficou encantado com as curvas da jovem. E Bhagavan viu a situação. E quando Bhagavan viu a situação, ele chamou Annamalai para subir numa pedra com ele, do lado. Era uma pedra onde estava incidindo a luz do sol, do zênite, do meio-dia, e a pedra estava pelando. E Bhagavan ficou junto de Annamalai Swami, ali em pé naquela pedra. E Annamalai Swami diz que sentia a dor. E Bhagavan não falou para ele, para de olhar para a mulher. Não falou isso. Só falou, fica comigo um pouco. A gente pode olhar para isso e falar, gente, mas Bhagavan torturou Annamalai Swami. Annamalai Swami, com absoluta certeza, ele recebeu ali uma upadesha, uma instrução espiritual maravilhosa. E ele diz isso, tanto que ele traz essa memória. Ele conta isso. Por quê? Por que ele conta isso? Porque provavelmente isso afetou, isso chegou muito fundo nele. Não é?
Afinal de contas, ele estava numa situação de sannyasa. Então, numa situação de sannyasa, de renunciante, não cabe, a menos que ele fosse casar com a jovem. Ele vai casar com a jovem? Não, ele não ia casar com a jovem. Então, Bhagavan está ali protegendo o seu devoto, e muitas vezes os recursos que Bhagavan vai usar para isso, as pessoas podem questionar, podem olhar e falar, isso é questionável. Mas Deus é excelente. Deus é excelente. Se ele precisar lançar a gente numa situação de sofrimento para a gente poder entender algo, ele vai fazer isso com todo amor. Com todo amor. Shri Annamalai Swami entendeu o que Bhagavan estava dizendo para ele sem usar palavras. Então, assim, provavelmente, Bhagavan falou para ele, ó, melhor você não se misturar com as pessoas, é porque Annamalai Swami podia se perder. Ok? Podia se perder, realmente. Mas essa questão, assim, então, a análise do guru é uma análise do caráter, num nível, assim, quantos relatos há de pessoas que disseram que, estando diante de Bhagavan, sentiram-se nuas. Vários relatos. Elas sentiam que Bhagavan estava olhando diretamente na alma delas. Há um relato de um visitante, eu estava traduzindo esse relato hoje, o visitante todo cheio de intenções de chegar no ashram para poder ir para perto de Bhagavan. Na hora que ele entrou na sala, que ele olhou para os olhos de Bhagavan, ele sentiu um terror. Foi terrível. Ele falou, eu não suportei. Eu não suportei. Porque a pessoa está desnuda diante do sábio. E nós podemos experimentar isso, né, na nossa própria vivência devocional com Bhagavan. Não precisamos, porque Bhagavan está vivo. É vida. Ele é a vida. Então, nós podemos, mesmo sem estar adentrando aquele ambiente, como muitos tiveram a graça, né, de adentrar um ambiente com Bhagavan em seu corpo material, em sua presença física, e experimentar isso, nós podemos experimentar isso igualmente. E acredito que muitos de vocês já tenham experimentado algo similar, de sentir que diante de Bhagavan não existe nenhum segredo, não existe nada que possa ser escondido, né? E aí nós começamos a entender por que ele é a luz que brilha em todo o coração. Porque igualmente nós também não podemos esconder nada, não há nenhum segredo para com o ser. Mas olha, a sua questão é muito importante, porque ela justamente toca no tema de início do nosso encontro de hoje, que é satsanga. Uhum. Estamos juntos para que os vasanas os sudavasanas, possam ser absorvidos e depois superados, ultrapassados. Eduardo. Gratidão, Paulo. Gratidão, Paulo. Eduardo, a palavra é sua. Boa noite, Morrene. Boa noite, Ananda. Boa noite. Ananda colocou que alguns devotos, né, discípulos, têm um libido mais forte, né? E o libido, não sei se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Conforme a gente vai se aproximando da nossa essência, né, vamos obtendo a lucidez do nosso verdadeiro ser, a tendência não é aumentar esse libido, essa força criadora, e como trabalhar isso, caso isso ocorra? Uhum. Há uma tendência, sim, de que você sinta mais proeminentemente esta força criadora. Aí, assim, na verdade, eu acho que é o tema relacionado com as perguntas que o Adhyatman trouxe. Eu vou né? procurar aqui. Mas, assim, eu acho que tem dois campos. Primeiro, dentro do caminho védico, você tem a possibilidade de tomar sannyasa, o que não é o mais comum
aqui no Ocidente. Nós aqui no Ocidente, nós não temos uma estrutura preparada para a sannyasa. Quer dizer, a gente até tem, mas essa estrutura, ela não necessariamente é védica, que é justamente se levar a vida de um monge, de um renunciante. E a partir dessa vida, você vai ter o brahmacharya, que normalmente é traduzido como o celibato, né? Como um voto de celibatário. Apesar de que não é exatamente isso que significa brahmacharya. Mas, de fato, você tem também esse sentido de assumir sagrar, né, o seu corpo ao voto de celibato. E a outra coisa é ter uma pessoa com quem você vai vivenciar esta libido. Porque dentro do mesmo escopo de conhecimento védico, o prazer sexual é parte do processo de existência. Então, assim, de novo, há as vasanas que são de natureza biológica. A libido é mais uma vasana de natureza biológica, né? Então, isso surge em nós, é natural que exista em nós, e a melhor maneira de lidar com isso é vivendo isso de forma saudável, ou seja, de acordo com as leis védicas. Estas leis, elas não negam ao sujeito, ao indivíduo, que ele possa se casar e ter uma vida sexual ativa. Agora, a gente observa que com a prática do Atmavichara vai acontecendo uma, entre aspas, uma sublimação. É que eu não sei se essa palavra é a mais adequada. Mas entendam, né? Eu vou usar ela porque eu acho que é uma palavra que está mais comum entre nós. Então, assim, existe uma sublimação dessa energia, né? Existe uma sublimação desses interesses. A gente pode falar da nossa própria experiência pessoal aqui, porque nós somos um casal, e a gente foi observando isso, né, nesta vida de casal, o quanto a prática, o sadhana, foi trabalhando essa libido. E eu vou falar de mim, assim, muita libido. Então, para mim era mais complexo até imaginar que algum dia eu poderia vencer digamos, essa característica. No entanto, o Atmavichara foi sublimando. E depois que a gente foi percebendo isso na nossa vida de casal, eu fui fazer uma nova tradução, se eu não me engano, da obra Avaduta Gita. Se não é o Avaduta, eu sei que é a obra em que Bhagavan Shri Dattatreya passa um ensinamento. E Bhagavan Shri Dattatreya, ele indica aos gyanis, né, aos yoguins do Gnana Yoga, que eles mantenham a atividade sexual mais ou menos 10 dias após a lua, né, após a menstruação da mulher. E a gente percebeu que naturalmente era o que estava acontecendo na nossa relação. Então eu estou abrindo bem assim, colocando a nossa experiência prática para que, sei lá, de repente possa ajudar alguém, trazer alguma luz sobre essa questão em si. A gente percebeu que, na verdade, Bhagavan Shri Dattatreya não estava nos condicionando a uma regra, olha, você só pode ter atividade sexual nesses dias. Não, você vai perceber pelo próprio Vicharana Marga, pelo próprio caminho da investigação, que naturalmente esse vai ser o período que vai lhe ser mais adequado. E de fato, é o período mais ativo e às vezes até menos, né, do que 10 dias, às vezes não, às vezes ficam os 10 dias super animados, mas é isso, é o que você vai experimentando diretamente. Então, assim, eu não me preocuparia exatamente com o fenômeno em si, libido, e sim com o que você pode descobrir a respeito não apenas da libido, mas dos 5 coxas, das 5 estruturas, no seu corpo físico, nas suas vitais, na sua mente, no seu intelecto, nos seus sonhos, nos estados, né, de sonho, de sono profundo, etc. O quanto que o Atmavichara vai
transformando tudo isso. A libido é só mais um aspecto que passa por essa transformação. Até porque a prática de Atma Vichara, no meu entendimento, é um refinamento do gozo. E esse refinamento faz com que a gente vá descobrindo campos de experimentação disso que é o prazer. Uau! Acho que aí eu já nem vou entrar num campo que já vai ficando inexprimível, sabe? Porque você está permeado do outro, tanto quanto o outro está permeado de você, porque, na verdade, tudo é uma coisa só, entende? Então, é uma outra dimensão de experimentação do gozo. Eu acho que, só complementar aqui, é bem interessante, né, se o parceiro ou a parceira também segue esse mesmo caminho, né? É claro que aqui o nosso exemplo acaba sendo um exemplo que nem todos têm a oportunidade de vivenciar, né? Que é você tem uma prática espiritual, tem uma prática com Atma Vichara, tem um entendimento e uma vivência desse campo, e o seu parceiro ou a sua parceira também acompanha da mesma maneira, pratica da mesma maneira, compreende, né? Isso facilita muito, porque aí tudo flui na mesma direção, há algo que é realmente uma somatória de fatores positivos. Quando isso não acontece, normalmente costumam acontecer, às vezes, alguns desafios a mais, né? É normal que a gente observe isso, alguns desafios a mais, e eu acho que isso é compreensível, né, dentro do processo. Mas, mesmo com esses desafios, né, dentro dessa situação, ainda assim é possível, né? Porque é você na sua jornada, seguindo o seu caminho, e isso pode, inclusive, abrir, né, outras possibilidades de vivências dentro da relação. E aí o que acontece dentro disso não tem como a gente prever, né? Mas é possível. Eu coloquei porque eu cheguei até um envolvimento, até no passado meu, né? Porque, assim, eu vejo a libido como uma energia criadora, né? Ela cria, né? Tem uma potência muito grande, né? Então, aquela pessoa que celibatário, naquela disciplina, no meu entendimento, a libido poderia aumentar. Isso é desafiador, muito desafiador. Uma energia que ele vai ter que trabalhar. Só que eu recordando vocês falando agora, eu já tinha comentado aulas, encontros anteriores, eu tive a oportunidade de estar no retiro um tempo, da Brahma Kumaris, né, que vocês conhecem, né? E lá tinha toda a disciplina, né? Acordar às 4 da manhã, dormir 8h30 da noite, sem TV. E quando eu saí de lá, eu, ao olhar para uma mulher, até comento com a minha esposa, né? Conheci ela, quando ela me conheceu, de cabeça raspada, tudo, ela, né? E eu estava no metrô, onde eu quer que eu esteja, eu tinha um olhar para uma mulher como uma irmã. Sabe, uma compaixão, um carinho, né? Não tinha aquela coisa de... Isso pode ser até mal compreendido para algumas pessoas, né? Podem, pô, que estranho, não tinha desejo por uma mulher, mas era algo que, devido àquele período que eu convivi com aquela disciplina, era um prazer muito maior do que de um ato sexual. O prazer de eu estar sentado num vagão em silêncio, né? E isso me fez lembrar isso. Mas, atualmente, eu percebo quando eu fico... Atualmente, quando a minha prática está mais constante, de meditação, eu percebo que o meu libido, ele aumenta naquele aspecto de desejo por uma outra pessoa. Por isso que eu coloquei. Já, ok. Não, pode ir, pode ir. Esse tema Esse tema, Adyatvam, que bom que você chegou, porque estamos justamente surgiu uma questão parecida com a questão que você trouxe, e que bom que você chegou.
mas já já a gente chega na sua questão propriamente dita, mas ela já está sendo abordada aqui de alguma maneira. Uma coisa que eu sinto que é interessante a gente observar dentro disso que você está trazendo, Eduardo, é assim: será que aumentou realmente? Ou será que é a sua percepção que está se alterando e se abrindo e se expandindo de tal forma que você se torna mais perceptivo daquilo que já estava lá, de alguma maneira, e que não estava tendo esse espaço para ser percebido? Tá? Isso que eu gostaria de trazer, porque muitas vezes a prática espiritual, Atma Vichara, a prática do silêncio, a prática, qualquer que seja a técnica que você faz, se ela não estiver te tornando mais sensível, mais perceptível, mais perceptivo, ela não é uma boa prática, porque os objetivos da prática é nos tornar mais perceptivos do que está ocorrendo, do momento presente, não é? Aumentar a nossa sensibilidade. Então, pode ser que, na verdade, seja isso que esteja acontecendo. Não estou afirmando, mas pode ser, ok? E é só trazer. Perfeito. Você colocou, pode ser que eu já tinha isso um tempo atrás e eu não tinha essa lucidez de achar esse aspecto a ser trabalhado. É isso que você quis dizer? A percepção da libido aumentando, que você olha e fala, nossa, eu estou praticando mais e a minha libido está aumentando. O que eu estou dizendo é que pode ser, na verdade, porque eu estou meditando mais, eu estou muito mais perceptivo da minha libido. É verdade. Então, dá a sensação de que ela está aumentando, mas o que pode estar aumentando é a sua sensibilidade e não só a libido. A sua sensibilidade a muitas coisas, inclusive a beleza. Porque uma das coisas que desperta a libido em nós é a beleza que nós encontramos, né, assim, aí para ser admirada, Em né? toda a Em natureza. toda a natureza. Nós começamos a contemplar mais a natureza, e isso é natural que faça com que a nossa libido aumente, não necessariamente sexual, mas também a libido sexual. Porque a natureza toda, ela é feita desse poder criador. E por uma lei natural, que é a lei que rege o Ayurveda, por exemplo, igual aumenta igual. Então, quanto mais eu estou perceptivo de algo que é efetivamente poderoso na criação, quanto mais eu entro em contato com isso, contemplo isso, eu estou absorvendo esse potencial, e isso vai aumentar esse potencial em mim. É uma lei inegável, entende? Então, eu acabo potencializando isso. Eu ia trazer essa questão realmente da sensibilidade, mas eu ia também dizer, mas você pode estar completamente certo de que está aumentando. Por quê? Bom, você veio participando de alguns encontros aí e você, por acaso, começou a meditar no lado direito do peito com mais frequência ou não? Essa prática do peito, eu fazia focada no coração. E algumas vezes, eu iniciava colocando atenção no coração e ela ia mudando para o lado do inconsciente. Eu até parecia que ela pegava meu peito inteiro, assim, o pulsar, o pulmão inteiro, né? Sem eu querer. Depois que eu comecei a reunião com vocês, tudo, né? Eu entendi, olha, por isso que quando eu inicio a prática da meditação focando no meu coração, e ele se expande e pega todo o peito, né? Então, é algo que eu já fazia e que hoje ocorre, né? E tem, É muito... Perdão. Não, pode continuar, por favor. E tem dias, assim, que eu... por exemplo, eu tenho algum sonho, alguma coisa estranha, eu paro para meditar de manhã, e quando eu começo a pensar nesse sonho, parece que meu pulmão, alguma questão que eu queira... Por que eu sonhei com isso, né? Que eu gosto muito de analisar meus sonhos, né? Fala muito sobre o nosso inconsciente, no meu entendimento. E algumas vezes, algumas questões assim que eu tenho que resolver, eu fico em silêncio, que começa aquele pulsar no meu peito, assim, ó. Ele começa a pulsar, né? E parece que vem
uma intuição, algo que, sabe, parece que alguém está um diálogo interno, algo que me dá uma resposta, né? Mas é engraçado, tem momentos, ou andando no ônibus, em algum lugar, esse pulsar começa a fluir, né? É engraçado, eu fiz um exame, desculpa até, eu estou falando sobre libido, eu fiz um exame, uma bateria de exames que eu faço uma vez ou outra, o meu médico falou, nossa, eu tenho 47 anos, né? E o meu médico falou assim, nossa, você está com testosterona, seu está querendo uma criança. Ele pegou e falou, eu estou com 47 anos, olha, né? É bom isso, né? E daí falando que engraçado, né? Mas essa prática constante, parece que eu estou tendo esse sentir sobre o libido. E isso vai aumentar a libido. Por quê? Porque o centro do coração espiritual é o lugar de onde nasce Ojas, é o lugar onde existe um intercâmbio natural. Ok? Então, na medida em que você vai se tornando mais perceptivo, como o Mohini falou, você está percebendo mais o coração espiritual, ele está dilatando, ele vai dilatando. Ok? E ele se derrama em luz também na nossa sexualidade. É óbvio que a nossa sexualidade não necessariamente precisa cabo dentro da prática sexual, porque a gente precisa entender que há uma diferença entre sexualidade e sexo. Você pode ter uma ampla vida de investigação, apreciação da sexualidade, sem que isso necessariamente se converta em sexo. Horas, Bhagavan esticado no divã, sorrindo, aquilo ali é pura libido. É pura libido. Só que ele é casto. Ou seja, ele está lá mergulhado num oceano de prazer, de deleite, sem que isso necessariamente precise ser levado à instância do sexual, do erótico, etc. Até porque outro nome para Brahman, né, para o ser supremo, é Tadvanan, ou seja, a delícia. Bhagavan está se deliciando com o divino, que é a fonte e a origem de todo gozo, de todo deleite, de todo prazer. Ok? Então, era isso que a gente estava dizendo, que não necessariamente precisa ser levado à prática sexual. E, claro, que também pode, também não há problema se você quiser expressar isso. Correto? Correto. Você está batendo a minha mão, Porque vai entender o... é assim, nós temos algumas mãozinhas levantadas, aí só para a gente dar espaço para o pessoal também Claro. falar. Vamos ver aqui na nossa fila. Acho que era o Eduardo. Gratidão pela questão, Eduardo. Quem que está aqui na fila? Rogério. E tinha mais o alguém. Leandro. Acho que o Leandro primeiro. Isso. Boa noite. Boa noite. Tinha até baixado a mão, porque acho que, de certa forma, a Ananda já respondeu, mas eu vou trazer a questão de qualquer forma, então. Primeiro, dizer que, realmente, Bhagavan é um excepcional guru, né? É o nosso grande guru, porque ele traz essa questão e, para mim, ela veio num momento muito oportuno, né? Essa questão dessas influências dos vasanas, dessas influências na relação com as outras pessoas, isso nos contaminar, isso, de certa forma, atrapalha um pouco, pode vir a atrapalhar um pouco o processo, né? Então, tu estar um pouco mais recluso em em determinados sentidos auxilia, né? Todo esse processo de Atman Vichara. E sobre a questão do sexo, que é bastante complicado para todo mundo, né? Algumas escolas esotéricas trabalham essa questão do sexo de forma a dizer que ele é fundamental no processo de autorrealização e que essa energia sexual é a energia que desperta o Kundalini. E aí existe todo um trabalho de sublimação, né? Todo um trabalho muito específico em relação ao sexo. A minha pergunta seria se Bhagavan traz alguma coisa em relação a isso, né? Mas aí, ouvindo a resposta de que ele era casto, então imagino que ele não aborde essa temática. Na verdade, ele abordou sim. E aí eu acho que a gente acaba entrando um pouco na pergunta que o Adhyatvam
fez na semana passada. Então, vamos lá. Aproveitando que estamos tratando sobre raga e dvesha, atração e repulsão, como o Bhagavan abordava as práticas celibatárias dos brahmacharyas? Era correto? É uma prática perigosa, fio da navalha ou castrante? Eu sinto que qual era a posição de Bhagavan diante dessa questão? Então, essa questão, como eu estou dizendo, é que assim, não era muito comum as pessoas trazerem essa questão, talvez não fosse muito comum por uma questão de etiqueta espiritual. Não se traz esse tipo de questão para um Jivamukta. Ou pode ser que várias pessoas tenham trazido várias vezes essa questão, mas os devotos acharam também, por uma questão de etiqueta, que não deveriam registrar. Mas há questões que foram apresentadas e respostas que foram dadas a esse respeito. Assim, eu só vou poder falar de memória, mas eu vou procurar esse diálogo e posso deixar no grupo posteriormente. Mas um devoto perguntou qual era a posição de Bhagavan sobre, e exatamente porque era um devoto que estava vindo do ashram de Shri Aurobindo. E no ashram de Shri Aurobindo, homens e mulheres são separados. Mesmo que sejam casados, eles ficam separados. Se você, por exemplo, é casado, você vai até o ashram, até o Shri Ramanashram, eles vão conseguir para você acomodações para o casal. Eles não separam ninguém, não. Entendeu? Se você veio com um homem solteiro, você vai continuar num quarto solteiro. Uma mulher solteira fica num quarto de mulher solteira. Se você foi como um casal, fiquem juntos, vocês são um casal. Okay? Então, não existia, por exemplo, essa regra que em alguns ashrams, em algumas linhagens, isso é observado, de separar homens de mulheres, mesmo que sejam casados, para que durante a prática espiritual eles não atrapalhem um ao outro por causa dessas questões de libido. Então, depende muito da concepção de mundo, da concepção espiritual daquela linhagem. No entanto, apesar de que os casais não sejam separados, no salão, diante de Bhagavan, mulheres ficavam para o lado e homens ficavam para o outro lado. E até hoje é assim. Quando você vê lá no salão, as mulheres estão sentadas de frente com os homens ali, e também casados, e solteiros e casados, eles estão separados. Por quê? Porque Bhagavan admitia que existia uma energia operante justamente no aspecto da libido e que poderia atrapalhar a concentração mental para se fazer o Atma Vichara, para poder fazer a sua participação ali nos recitais védicos, que é o que é chamado de Veda Parayana. Ok? No entanto, quando perguntaram para Bhagavan se era necessário trabalhar essa energia ou viver celibato, etc., Bhagavan, como um bom sarradia, vai deixar que cada um decida por si. No entanto, o que efetivamente nós vimos Bhagavan declarar para essa pessoa que voltou do ashram é que a repressão não vai resolver. Se você simplesmente reprimir, em alguma hora isso vai transbordar. E aí, no final das contas, a pessoa vai acabar se perdendo, entrando em processos que poderão surtir grande sofrimento. Então, o mais indicado é descobrir para quem é a libido, para quem é o desejo. Ou seja, vai para o Atma Vichara, porque se você for para o Atma Vichara, como a gente disse, naturalmente você vai ver que esta libido vai sendo transmutada. E eu acho que eu prefiro a palavra transmutado até do que sublimado, tá? Transmutado. E esse é um processo que, efetivamente, poderia ser chamado de um processo tântrico. E, inclusive, nessa resposta, Bhagavan fala que homem e mulher vão se referir-se um ao outro como Deva e Devi. Ou seja, Bhagavan conhecia os procedimentos tântricos. Bhagavan conhecia plenamente. Quando eu sempre digo isso, quando as pessoas tentam colocar Bhagavan como um guru de Advaita Vedanta, elas estão equivocadas. Ele era um guru sarradia. E como sarradia, ou seja, vá pelo caminho que é mais fácil para você. Se para você, no seu caminho,
Por exemplo, a libido está muito intensa e você sente que você deve instrumentalizar a sexualidade, Bhagavan deu a indicação. Trate a sua esposa como deve, trate o seu esposo como deva. Olha isso. Ele deu a indicação, e isso é uma indicação tântrica. Ao mesmo tempo que já Shri Annamalai Swami, que tinha essa questão, Shri Annamalai Swami, ele entendeu que dar simplesmente vazão para a libido era um problema. Por que era um problema? Porque ele acabava malgastando a sua força vital. O que você vai sentir? Você vai sentir justamente nessa área do nosso coração espiritual que ele se expande quando você não malgasta a sua energia. Ok? E, então você vai descobrindo. Eu não quero dizer isso como um dogma, eu não estou dizendo isso como uma verdade absoluta. Ok? Mas você vai descobrir por você mesmo como é que você lida com essa questão, e a melhor maneira de lidar, pelos apontamentos de Bhagavan, é com Atma Vichara. Então você vai ter digamos assim, um relacionamento com a sua força vital. Porque quando a gente está falando de libido, a gente está falando de Shakti, quando a gente está falando de Shakti, a gente está falando de Prana. Então tudo isso, na verdade, diz respeito à força vital e como a gente lida com ela. Com certeza, a prática vai nos auxiliar imensamente. E a gente não precisa olhar para a sexualidade como um problema. Bhagavan, inclusive, dizia que era mais fácil a autorrealização para casados do que para solteiros. Isso deixava o povo doido, né? Porque, como assim? Todos os gurus falam que a gente tinha que largar a esposa, tomar sannyasa, ou nem casar, e Bhagavan está dizendo que é mais fácil casado. É mais fácil casado do que solteiro. Olha que maravilha. Então a gente está na vantagem quem for casado aí, viu? Muito bem. Rogério, gratidão, Leandro, Gratidão. gratidão. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ananda, Mohini. Aqui está chovendo muito, vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Essas questões, geralmente, elas têm uma característica de incendiar um pouco o grupo, então nós vamos fazer alguns pequenos comentários para continuarmos aprendendo juntos e para também colaborar, porque na nossa experiência e no nosso contato com aquele que é o nosso instrutor, que já não está mais no plano físico, mas que continua nos auxiliando, ele sempre deu muita ênfase ao bom uso da energia sexual divina como um fator determinante para a compreensão espiritual e para esse renascimento que todos nós buscamos. Eu até escrevi agora há pouco que ele nos dizia que a gente precisa pedir ao Atma, a presença divina, ao Cristo interno, que eleve essa energia, transformando-a em amor em nossos corações e em luz em nossas mentes. E outra coisa que escrevi também é que existe uma luz que resplandece no sexo, mas não é o sexo. A impressão que eu tenho, eu falo por mim, tá? Vocês podem acrescentar, corrigir ou até mesmo rejeitar. Eu tenho a impressão que essa luz é a luz do Espírito Santo de Deus, o poder criativo que se manifesta através da energia sexual que está presente em todos os reinos da natureza e também está presente em nós. Em nós, ela está sempre criando nos nossos mundos internos e externos, e aí é uma grande responsabilidade nossa que nós consigamos, com amor, com sabedoria, direcionar essa energia, porque o ato criador, o ato sexual é um ato de criação. E o que se cria? Que imagens que se tem na mente durante o ato? É uma situação de profunda reverência ou é simplesmente satisfação de impulsos e instintos mais inferiores? Então, é preciso tomar muito cuidado para onde vai a nossa atenção nesse momento. Numa visão nos mundos internos, nós podemos perceber o seguinte, que hoje a sociedade trata esse assunto como se fosse, muitas das vezes, algo sem valor ou até lixo. No que nós vimos? Nós vimos que havia uma página de um livro sagrado
que estava jogado ao chão como se não tivesse valor, e nesta página havia um mestre com as mãos nessa condição, tá? Ou seja, reverência, unidade, comunhão com o sagrado, e esse mestre ensinava os passos para a união sexual perfeita. E eu me lembro que eram 3. O primeiro deles era descontração. Era preciso estarmos numa atitude de total descontração. Não é preciso pensar em sexo. Ele é um fenômeno da natureza. Parece que Bhagavan mesmo disse que se fôssemos como as crianças, não nos preocuparíamos tanto com essa questão. Então, é preciso que haja descontração, leveza. Na minha experiência, quando conhecendo a minha esposa e não tínhamos experiência nenhuma sexual, quando havia um sentimento de profundo amor e de profunda gratidão pelo contato, pela comunhão, por estarmos caminhando de mãos dadas, um poder viril surgia naturalmente, sem que a mente estivesse presente. Era algo completamente espontâneo, natural e puro. Eu costumo dizer, quando eu me lembro dessa situação, que era uma virilidade santa. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo seria reverência à vida, reverência à figura do outro. Nesse segundo passo foi dito e mostrado o seguinte: ela não é objeto, ou seja, ela, no caso a mulher, ou ele, no caso o homem, eles não estão ali simplesmente para satisfazer desejos do outro. É preciso que haja uma comunhão. E no terceiro passo, onde veio uma mensagem para nós sublime, o casal, eu no caso, estava unido à minha esposa nessa formação triangular. Havia a união dos corpos físicos, mas havia, sobretudo, uma fronte encostada na outra e um sentimento-pensamento. Eu sou tu, tu és eu. Naquele momento, depois de passado toda a fase mais intensa do contato dos corpos, havia o contato e a comunhão de 2 consciências, que, primeiro, se amando, se entregavam, trocavam essas energias, mas com a consciência meditativa de que eu sou tu, tu és eu. Então, isso ficou gravado como uma orientação para a nossa vida e para a gente conseguir bem direcionar esse aspecto, como eu disse no início, nosso instrutor dizia que do bom uso da energia sexual divina depende a iluminação, esse estado de êxtase, de comunhão com o divino que nós buscamos. Eu me lembro também que quando, no início do namoro com a minha esposa, ela já teve um sonho, uma experiência onde ela viu, e a gente percebe que isso vai acontecendo, onde ela viu que ela era um barro mole, que não dava para moldar nada, e eu, no caso, um barro duro, que também não dava para moldar nada. E o que acontece? Quando misturávamos esses 2 barros, a massa ficava boa para moldar. Então, acho que o trabalho no caso, o nosso trabalho de atenção a essa energia pura e sagrada da vida, é para que nós possamos realmente trabalhar nesse nosso renascimento interior, nessa busca pelo divino, que passa pelo sexo. E, como eu disse, para mim é a energia do Divino Espírito Santo querendo criar. E aí a nossa responsabilidade sabermos em que direção estamos criando. Parece que a Ananda e Mohini ficaram sem internet ou o PC desligou. O que eu estou percebendo aqui, acho que eles caíram, né? Apareceu uma mensagem aqui. O Elias falou que eles caíram. Aí voltaram agora. Vocês conseguiram ouvir bem? Ok. A gente só... Dá licença um pouquinho.
a gente conseguiu ouvir até, deixa eu pensar exatamente até onde você estava. No testa com testa, que Sublimar. vocês assumiram isso para a vida de vocês, Isso, aí, e como essa vivência foi importante para a vida de vocês. Isso. É porque o objetivo ali, e outra coisa que se tem que perceber também, a unidade do casal há de se realizar, sobretudo, no nível da consciência, tá? Que é o nível máximo, o nível sublime. O corpo aí seria apenas Perdão, um perdão, veículo perdão. para que a gente consiga acessar a consciência. sim. Rogério, bom, nós temos na nossa caminhada essa empatia de caminhos trilhados, não é? A obra do Sexo à Divindade, do Dr. Jorge Adum, Mago Jefa, foi livro de cabeceira, assim como muitos outros textos do Tantra. Então, assim, o Tantra ele foi, por muitos anos, a base, o fundamento da minha prática, ainda que, na verdade, o fundamento é Sahaja, e existe o Sahaja Tantra. Assim como tem um Sahaja budista, um Sahaja Sikh, um Sahaja Vaishnava, um Sahaja Shaiva, existe o Sahaja Tantra, que foi fundamento da minha prática pessoal e também da nossa prática juntos, quando a gente se conheceu também, e tudo mais. Então, todas essas colocações, elas estão de acordo com o que a gente chama de Dharma. É como Krishna diz, eu sou o prazer sexual segundo os princípios da religião eterna, ou do Sanatana Dharma. Né? Então, tudo isso que você está trazendo participa do Sanatana Dharma. É isso. Agora, o que acontece? De um modo geral, algumas tradições elas vão dar maior importância para isso e outras uma menor importância. Mas não que isso possa ser, de fato, rejeitado pelas escolas de mistério, né? Pelas verdadeiras, as autênticas. Então, assim, Bhagavan não deu esse tipo de instrução pormenorizado, pelo menos não existe isso registrado, ok? Porque Bhagavan é um sarradia. Ele falava do Tantra, falava de Vedanta, Bhagavan chegou a falar do budismo, Bhagavan falava que as pessoas podiam seguir a religião que elas quisessem, que Atma Vichara não interfere nas escolhas que elas fazem. Esses princípios levantados por você, tudo isso são ferramentas, são instrumentos que são usados para justamente a pessoa poder ter esta comunhão de consciência, saber que, na verdade, não existem, você tem dois corpos se encontrando, mas não duas consciências, é uma única consciência que está movimentando esses dois corpos. Né? Então, todos esses procedimentos, eles servem para nos ajudar a perfurar a experiência, por assim dizer, do simples desfrute dos sentidos. No entanto, o simples desfrute dos sentidos não tem nada de pecaminoso. Algumas vezes, algumas tradições vão chamar isso de inferior, entende? Colocam a atividade puramente fosse, de alguma forma, um obstáculo. No entanto, quando a gente vai ouvindo as recitações védicas no sânscrito original, a gente vai ver que assim, a grande maioria dos stotrams, dos hinos de louvação dos devatas, das divindades, requisitam dos devatas bhukti mukti. Bhukti mukti. O que é isso? Prazer e verdade, prazer e realização, prazer e liberação. Não é? Todos nós adentramos o mundo para caminhar pelo Karma Kanda. O que é o Karma Kanda? É a busca essencial de todas as entidades, e principalmente dos humanos. O que os humanos querem? Todo mundo quer. Todo mundo quer conforto, prazer e segurança. Conforto, prazer e segurança é a busca de todo mundo. O que é o Karma Kanda? O que é o caminho da exaltação do divino, do sacrifício ao divino, da veneração do divino? É, em adoração a Deus, requisitar dele bhukti. Por favor, olha isso, a maioria das religiões fazem isso.
pedem para Deus prazer, conforto e segurança. Quando ultrapassamos, transcendemos essa busca humana comum e passamos à busca das realizações supremas, nós entendemos que conforto, prazer e segurança, na verdade, só podem ser efetivamente obtidos diretamente de Paramatma, de Parabrahman, do Supremo, porque ele é verdadeiramente a fonte de conforto, de segurança e também de prazer. Satchitananda. Esse Ananda ali tem a ver com prazer. Morini também trouxe um outro elemento que eu acho que é importante aqui dar uma ressaltada, que é o seguinte: a prática nos torna mais aptos a apreciar a beleza. Essa trindade aí de manifestação do divino, Satchitananda, no Tantra é chamado Shivam, Satyam, Sundaram. Consciência, verdade e beleza. Então, assim, a melhor maneira da gente entender e conduzir isso é: eu posso fazer do meu encontro belo. Se você foca na beleza do encontro, naturalmente você está de acordo com a religião eterna, com a verdade eterna, com o princípio eterno, o Sanatana Dharma. Então, isso que você trouxe para a gente é a partilha de uma alma sedenta por encontrar a beleza transcendental por detrás daquilo que é o comum. Ou seja, a interação física, a fricção genital. Correto? Então, na medida em que a gente vai se abrindo para esse gozo que é de beleza transcendental, a gente vai experimentando um prazer que está para além da fricção genital. Nesse sentido, ter ou não ter conjunção carnal não é o fator determinante da felicidade do casal. O fator determinante da felicidade do casal é o reconhecimento dessa presença sempre aqui conosco, que é o quê? A verdade da consciência. Isso é o que nos torna mais bonitos. Isso deixa a gente muito bonito. Inclusive, as pessoas, existem alguns relatos interessantes de visitantes que chegavam até Bhagavan e falavam: eu não sei o que acontece, mas Bhagavan é a pessoa mais linda que eu já vi. Mas ele não é bonito, mas ele é a pessoa mais linda que eu já vi. E é um outro brilho, é um brilho que realmente surge de dentro. Essa luz que você diz estar presente no sexo é a luz que está presente, no meu entendimento, na sexualidade, que pode se manifestar como sexo, que pode se manifestar como meditação, por exemplo. É pura sexualidade, é pura libido, é pura energia. E, nesse sentido, existem 3 Shaktis a serem consideradas. Quando a gente fala Shakti, ela tem 3 naturezas. Na verdade, ela tem mais do que 3, mas 3 são principais. Que é Gnana Shakti, a força do saber. Isha Shakti, a força do querer, do desejar. Kriya Shakti, a força do agir. E aí não é Karma Shakti, é Kriya Shakti. A palavra Kriya e Karma têm a mesma raiz verbal, só que tem uma diferença. Karma é toda e qualquer ação. Kriya é aquela ação que é proveitosa, virtuosa, purificadora, perfeita. Estas são as 3 naturezas primordiais de Shakti: a sabedoria, a vontade e a assertividade da ação. Isso a gente leva para o âmbito da sexualidade e da prática sexual, mas, na verdade, isso está para ser colocado em todo o âmbito de ação. A gente deve buscar, para qualquer ação, exercitar sabedoria, vontade e perfeita ação purificadora. Gratidão. Gratidão, só gratidão, mais nada a declarar. Bom, nós tínhamos aí algumas... Gratidão! A gente tinha algumas outras questões, eu acho que o Adhyatvam tinha colocado a questão da semana passada e uma outra questão sobre o Panchamakara, mas aí com a queda do nosso, aqui do computador e tal, a gente perdeu as questões que estavam aqui anteriormente. O nosso tempo também está chegando, a gente está chegando naquele ponto assim, né, já de ter ultrapassado um pouco, tudo bem,
mas não vamos ultrapassar muito, porque senão também a gente vai dormir muito tarde, o que não é bom para o nosso sadhana, Não, é bom. né? Então, eu acho que a gente podia olhar para essas questões aqui que estão aqui, não sei, Ananda, se você... Ah, ele pôs de novo. Sim. Ah, tá. Então, se você acha que é possível fazer uma síntese ou se é algo muito... É que, veja, a sua questão, Adhyatma, é uma questão que é pertinente a um escopo de conhecimento que é especificamente Kaula Tantra, então dentro de um ritual que é chamado Panchamakara, ou 5Ms, onde tem-se a consagração de elementos que são considerados proscritos, proibidos pela religião dos brahmanes, e os tantrikas, né, os praticantes do Tantra, especificamente os kaulikas, do Kaula Tantra, eles fazem os rituais usando esses elementos que são proibitivos dentro da religião dos brahmanes, para dizer, olha, independente do que nós estamos consumindo ou fazendo, nós sempre somos o Atma, nós sempre somos o ser. Ou seja, a gente vai usar madia, vinho, a gente vai comer matsya, peixe, mansa, carne, nós vamos comer mudra, ou seja, sementes torradas, e nós vamos fazer maituna, ou seja, conúbio sexual. Então, esses 5 elementos que são proibidos na religião dos brahmanas, os tantrikas usam no ritual para dizer, esses elementos não nos tornam impuros. Estes elementos não vão interferir naquilo que eu sou. Aquilo que eu sou não pode ser maculado por aquilo que eu estou consumindo ou fazendo especificamente. Muito bem. Então, assim, na verdade, dentro do Panchamakara, você tem detalhes, né, que acontecem dentro daquele ritual. É um ritual, ele tem litúrgicas a serem observadas. E essas litúrgicas, elas são transferidas para as pessoas que tomam iniciação dentro desta ordem e praticam este Tantra em específico. Assim, o modo de sacralizar está dentro do próprio ritual. Já é um ritual, então já é sagrado. Já é considerado sagrado, né? Então, não necessariamente precisa acontecer alguma coisa em específico com a prática sexual. Olha, E não necessariamente precisa ser os Panchamakaras, né? Um ritual de Panchamakara é um ritual específico dentro da escola Vama Marga. não, na Kaula é síntese. Kaula, porque ele colocou aqui Vama Marga. Então, é porque, na verdade, o Panchamakara é um ritual do Kaula, ok? Assim, então, é isso. Não necessariamente você precisa entender os Panchamakaras de forma literal, tá? Tem escola de Tantra que Maituna não é sexo, não é conúbio sexual. Maituna é a prática de meditação. Por exemplo, Maituna, dentro do budismo tântrico tibetano, de algumas linhagens, Maituna é a união de Vijnana e Karuna, ou seja, sabedoria e compaixão. E isso é representado pelo conúbio sexual de um Buda com uma Dakini, ou com uma consorte. Então, assim, isso tem uma aplicação muito vasta. Acho que entrar em como é que isso é feito para sacralizar seria dar representatividade para uma tradição que não é exatamente aquela que a gente representa, né? A gente não é do Kaula Tantra, tá? Então, o que acontece? O que a gente pode dizer, basicamente, e que acho que é muito interessante de ser dito, é que Bhagavan nos diz para praticar Atmavichara em todas as situações. Ora, se você está vivendo a vida de casado, experimenta fazer Atmavichara dentro da prática sexual para você ver o que acontece. O que será que acontece? Não é algo para a gente descobrir? Né? Você está na vida. A vida é esse grande laboratório. Bhagavan diz para a gente fazer Atmavichara em todas as situações. Como bem falou o nosso irmão Rogério, quando disse, né, aonde a minha mente está indo enquanto eu estou na prática? Sexual mesmo, que a gente está dizendo, né? Então, assim, meu corpo está aqui interagindo, mas a minha mente está onde? A gente sabe, todos nós sabemos que nós podemos estar fazendo uma coisa com o corpo e fazendo outra coisa com a mente.
Quando você aplicar Atma Vichara... Não vou falar o que acontece. É para quem quiser descobrir, entende? E eu não estou dizendo para ninguém sair por aí fazendo sexo à torta e à direito para poder descobrir isso, tá? Eu não estou dando essa indicação. Não acho que é pertinente. Eu acho que o que é pertinente é a gente, de fato, aplicar nossa atenção, nossa sagração interna ao que o Guru nos ensinou e observar o que acontece. Não é? Ok. Acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver. Sim, creio que isso seja o entendimento da Dakshina Tantra. É isso aí. O Rogério levantou novamente a mão. Querido, pode falar. Aí a gente vai encerrando com a sua participação aí. Ananda, agora foi por engano, desculpem, viu? Imagina, querido, imagina. Mas, se você deixar, eu vou arrumar assunto para falar, porque é maravilhoso falar com vocês, viu? O tempo desaparece. Ah, que Sim, ótimo. sim, Mas Desculpa, viu? imagina. Tá ótimo. Imagina. Muito bem. Ai, gratidão a participação de todos, gratidão por esse encontro, mais um satsang. Eu acredito que nós ainda temos mais um encontro nesse formato, correto? Para a gente poder dar o início ao estudo que nós estamos aí contemplando, o estudo do Dzogchen, iniciando justamente em 1º de fevereiro, correto? Eu não tinha pensado na data do início, mas pode Achei ser. muito bom, porque É o auspicioso. 1º de fevereiro cai numa quarta-feira, Olha, e eu sinto que seria muito auspicioso a gente iniciar o mês de fevereiro já com esse novo estudo. Pode ser? você falou, você é a Devi. Você é quem diz o que tem que ser. Meu Deus. Oh, Tudo bem, então? Gratidão. Vamos encerrar, né, com essa louvação ao nosso mestre, ao nosso amado Guru. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Bom, vamos parar a gravação. Agradecemos a presença de todos vocês e de vocês que vão assistir também no YouTube. Até já, pessoal.